Como nós estamos deixando esse local aqui, né, a Robotime vai deixar de funcionar nesse prédio devido principalmente à pandemia aí, né, o modelo de negócio se tornou insustentável por termos que atendemos poucos alunos por vez, é um atendimento praticamente VIP, né, e não conseguimos nos manter aqui nesse local, mas eu quero aproveitar aqui essa arte que o artista de Ourinhos, Maicon Zambido, muito criativo aí, com destaque nacional em muitos trabalhos, fez aqui contando um pouquinho da minha história e eu quero deixar isso registrado, né? Não quero perder. Então aqui começa em 1995, quando eu comecei ali com 8, 9 anos cuidar de carro, né? Ali na FAP, e ali eu aprendi muito sobre empreendedorismo, né? Por exemplo, que a minha casa ficava no meio do quarteirão. E se eu ficasse ali em frente à minha casa chamando os carros, porque a gente guardava os carros que iam para a FAP dentro de casa e cobrava um valor ali, R$5, por exemplo, e moto a R$1. Então a gente ficava na frente de casa, no meio do quarteirão, quando o carro passava a gente chamava, ó, quer guardar aqui dentro? Só que eu percebi uma coisa, se eu fosse até a esquina, que é onde o fluxo era maior, eu conseguia trazer carros mais rápido e encher o quintal de casa, que cabia bastante carro. Então eu aprendi que a gente tem que ir atrás dos clientes, não esperar o cliente vir até nós. Eu percebi que se eu me manifestasse na esquina, se eu gritasse, chamasse a atenção dos clientes, eles iriam me notar, né? Em vez de só fazer com a mão o sinal, né? Chamando o carro. Então eu aprendi muitas coisas cuidando de carro. Eu aprendi às vezes usar um guarda-chuva em dias de chuva para emprestar para o cliente, né? Eu aprendi a oferecer um espelho para aqueles clientes, mulheres, né, que chegavam de moto e queria olhar o cabelo e tal. Oferecer um valor agregado, além de só guardar o carro, guardar a moto em casa. Então aprendi muitas coisas cuidando de carro. Foi aqui que começou o meu pensamento, minha atitude empreendedora, e que eu compartilho hoje em tudo que eu faço, né? Em 2009, né, depois de já ter um negócio, eu tive uma escola de informática junto com o meu tio, que foi sócio meu, e 2 anos depois eu acabei saindo do negócio, né, o negócio não deu certo e eu tive que começar do zero, e eu comecei no SESI, né, como auxiliar de limpeza. Então, eu sempre, né, faço o que é preciso fazer para mim poder alcançar aquilo que eu quero, independente do que seja, né? Então ali eu lavei banheiro, lavei a quadra, lavava lá, ajudava a limpar a piscina, lavar os quiosques, né? Então era um auxiliar de limpeza, serviços gerais ali no SESI, trabalhei na portaria, depois eu consegui ser guarda-vidas, também fui secretário escolar no SESI, consegui me formar na FATEC, e aí eu fui para o SESI de Valinhos, né? E ali no SESI de Valinhos, em 2012, meu primeiro ano, me ofereceram um projeto, se eu queria participar de um torneio de robótica. Eu não sabia nada sobre isso, né? Sobre o que era isso, robótica. Tinha que usar uns kits da Lego original, tinha que montar robô, programar, ensinar os alunos, escolher os alunos da escola, né? E uma coisa que eu levei comigo, que eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu pisei na escola, eu pensei assim comigo: eu quero dar para esses alunos o melhor de mim e aquilo que eu não tive quando eu estudava. Porque eu lembro que eu estudei à noite, escola estadual, e muitas vezes os professores não iam, tinha muita falta de professor, tinha disciplina que a gente ficava 6 meses sem ter o professor daquela disciplina. E eu falei assim, eu vou dar o meu melhor para esses alunos. E eu comecei minha trajetória, montamos um time ali, crianças muito empenhadas, dedicadas, alunos bons. E a gente entrou nesse evento, né, participamos na fase regional com em torno de 20 times, tinha 4 vagas. E eu lembro até hoje, meu diretor, um dos líderes mais importantes na minha vida, que foi o Roberto, uma das pessoas com quem eu aprendi muito, né? Foi o melhor líder que eu já tive. E ele me levou um dia antes do torneio para almoçar e falou assim: Fagner, vai lá nesse torneio com essas crianças. Tinha 20 participantes. Ele falou assim: se vocês conseguirem 17º, 16º, tá ótimo. Mas o meu coração, desde o primeiro momento que eu aceitei participar desse projeto, e às vezes a gente tem oportunidades na nossa vida
que a gente não imagina o que elas podem nos proporcionar. Então, se às vezes estão te oferecendo algo, um projeto para participar, algo a mais, não encare como um trabalho a mais, encare como uma oportunidade. Foi como eu encarei esse projeto. E aquele líder me deixando bem à vontade, sem pressão nenhuma, mas no meu coração eu já queria passar, né? Os nossos alunos estavam muito bem preparados, mas era a primeira vez, era uma equipe iniciante, ia participar com times veteranos, times que já até tinham ido para competições internacionais. Era assim, muitos times até hoje participam e nunca conseguem se classificar, era muito difícil. E eu entendo isso como um milagre na minha vida, né? Eu estava passando por um momento muito difícil, de separação, né? E eu me apeguei bastante ao trabalho, a esse time, que foi o time Lego Tubs, crianças muito, muito especiais, e a gente passou da fase regional, fomos para a fase estadual, né? E as famílias muito contentes, os alunos muito contentes, a gente sem pretensão nenhuma. Fomos para nos divertir, e um time que foi se superando a cada fase. Fomos para Brasília disputar o Nacional. Lá no Nacional tinha 3 vagas para o torneio internacional. Uma vaga era para os Estados Unidos, a outra vaga era para a Alemanha e a terceira vaga era para a Austrália. E quando eu cuidava de carro, eu tinha 2 sonhos. Um sonho era andar de avião, né? Eu lembro, enquanto eu esperava os carros ali na madrugada dos shows da FAP, eu falava, um dia eu ainda quero andar de avião e também eu quero visitar outros países. E aqui, com essa oportunidade, eu consegui ir para Brasília de avião, né, disputar o torneio nacional. Tinha 80 times de escolas públicas, escolas particulares, times do Brasil inteiro, de praticamente todos os estados. E a primeira vaga ficou com o SESI de Ourinhos, eles foram para os Estados Unidos. A segunda vaga ficou para o SESI de Itapetininga, eles foram para a Alemanha. E incrivelmente, e eu considero que até milagrosamente, o nosso time ficou com a terceira vaga entre 80 times, em torno de 80 times, para a Austrália, que era o país mais longe e que daria em torno de 23 horas de voo, que era um dos meus sonhos andar de avião. Então eu nunca andei tanto de avião na minha vida como foi aquela viagem para a Austrália. E aqui a gente fez uma homenagem para o Thiago. Lá na Austrália a gente ganhou o prêmio da melhor ideia do torneio, da melhor solução inovadora do torneio na Austrália, foi do nosso time. A gente fez um projeto para os idosos, para tomarem ônibus no ponto de ônibus. Aqueles idosos que não conseguiam ler ou não tinham a visão boa, não conseguia saber o ônibus, para onde o ônibus estavam indo. A gente criou um projeto para dar autonomia e independência para os idosos, através do som, ouvir qual era o ônibus que estava chegando no ponto e para onde o ônibus ia. E o Thiago, ele já não está mais entre nós, ele faleceu alguns anos atrás. Era um dos meninos mais engraçados do time, que eu tenho um carinho muito grande até hoje. Então aqui a gente fez uma homenagem para ele. Infelizmente ele já faleceu e ele está nos nossos corações, e eu lembro muitas coisas positivas em relação a ele. Ele me fazia rir bastante. E era uma pessoa muito especial para o nosso time, continuará sendo. E a partir daí, né, a gente começou a ter uma jornada muito, muito feliz e importante na robótica. A gente montou outro time lá na escola do SESI de Valinhos. Em 2015 a gente se classificou para a África do Sul, fomos para a África do Sul, né, o país ali do Nelson Mandela. Ganhamos um prêmio de melhor time inspirador do torneio, o tema era educação. E 2015, 2016 eu vim transferido para Ourinhos, para o SESI de Ourinhos, e o time já estava se classificado para a etapa nacional, e eu fui com o time como técnico do time, junto com a Dani, e foi uma experiência maravilhosa, porque ali a gente conseguiu a classificação para a Espanha em 2016, e lá na Espanha, disputando com times do mundo inteiro também, né, era o Aberto Europeu, e a gente conseguiu o maior prêmio que essa competição pode ter, que é o Champions Award, que você é vencedor de todas as categorias. E com essa parceria, né, com esse time fantástico, a gente conseguiu ser campeão na Espanha em 2016 com o time de Ourinhos da minha cidade natal, onde eu comecei cuidando de carro, né? Então a gente foi campeão lá na Espanha, as crianças, né? Eu gosto de falar isso, divulgar isso, porque às vezes a gente é rotulado como o país do carnaval, do futebol,
Só que no Brasil nós temos times campeões mundial de robótica, crianças com criatividade, com espírito empreendedor, inovador, com vontade de fazer acontecer, e é aqui da nossa cidade de Ourinhos, né? E não são muitas pessoas que sabem disso, né? Então é legal a gente poder divulgar, poder mostrar com orgulho o que nós podemos fazer acontecer na nossa vida, né? E 2018, né? Eu passei por uma dificuldade também familiar. Eu perdi um irmão e aí eu resolvi deixar o SESI naquele momento e empreender, que é uma coisa que eu sempre tive vontade, já tinha até tentado com uma loja de informática, né? Ali antes de entrar no SESI. E em 2018 a gente abriu a Robotime com o apoio da minha esposa, Tamires, e com o apoio de alguns ex-alunos, a Thalita, né? Que foi uma pessoa fundamental para a gente chegar à marca de 140 alunos, né? Na Robotime, com a Camila, pessoas que me ajudaram a realizar esse sonho. E como os negócios estavam indo muito bem, né, a gente tinha feito uma parceria ali na Associação Mirim, eles cederam uma sala para a gente começar o nosso projeto, o nosso sonho. E aí a gente abriu em 2019 o nosso próximo passo, que é aqui, onde eu estou gravando, esse vídeo, que já está, né, a gente já está preparando a mudança para deixar o prédio por conta da pandemia. E a gente abriu, começamos muito bem, já com esse número de alunos, só que daí veio a pandemia em março, a gente perdeu 90% dos alunos, ficaram ali em torno de 15, 20, 25 alunos, ali variou, né, entre esse número de alunos, pais parceiros que estão conosco até hoje, né, parceiros e que tinham condições também, né, porque a pandemia afetou muitos pais, né. Então muitos pais parceiros também não tinham condições mais de estar com a gente, e a gente está funcionando até hoje, mas o modelo de negócio está insustentável, a gente está tendo que deixar o prédio, mas a gente não desiste, né? Então a gente já cuidou de carro, já lavou banheiro, e a gente vai continuar fazendo de tudo para que essa mentalidade que a gente tem de acreditar nos nossos sonhos, de passar por fracassos e frustrações, elas blindem as nossas crianças quando elas forem adultos, e elas possam sim acreditar nos seus sonhos e ir muito além do que elas imaginam, né? Todos somos capazes, todos somos inteligentes, basta encontrar pessoas que nos mostrem qual é o nosso propósito, o nosso potencial, que nos ajude a se conhecer. É isso que a gente faz com a robótica. A gente ensina a robótica, mas é muito mais do que isso. A gente quer passar uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade forte para as crianças, a nunca desistirem de seus sonhos e a sempre perseguir ali um caminho que leve elas a serem pessoas bem-sucedidas, com valores, né? Então, queria registrar aqui esse trabalho do artista Maicon Zambido, né? Registrar aqui algumas frases daquilo que a gente passa para as crianças, né? Do Michael Jordan, né? Do Steve Jobs, que toda criança deveria aprender a programar, e do Ayrton Senna, que me faz finalizar esse vídeo, que quando que eu penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além.